Como cristãos, sabemos que devemos adorar a Deus em espírito e em verdade. Mas é possível ter espiritualidade sem Cristo? É sobre isso que o programa Expondo as Escrituras vai tratar hoje. Está entrando no ar o programa Expondo as Escrituras. Comigo, Pastor Mário Luna. Um programa para você entender e praticar a palavra de Deus. A paz do Senhor, sejam bem-vindos a mais um programa Expondo as Escrituras. Eu sou o Pastor Mário Luna. É com muita alegria que eu recebo você aqui. Se você está chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo, fique conosco. Hoje nós vamos estar aqui tratando de uma exposição bíblica no Expondo as Escrituras, no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 4 a 6. Só que essa exposição bíblica, ela também serve para você que está aí acompanhando a revista da Escola Bíblica Dominical do terceiro trimestre, a lição de número 12, que vai tratar sobre a sutileza da espiritualidade holística. E por que serve para você? Porque esse texto do Expondo as Escrituras de hoje é justamente a leitura bíblica em classe dessa lição. Então, nós vamos ler esse texto agora. João 14, versículos 4 a 6. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos o caminho. Nós não sabemos para onde vais. E como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Vamos fazer uma oração? Senhor Deus e Pai, Pai amado e Pai querido, mais uma vez o Senhor me concede estar aqui no programa Expondo as Escrituras no canal. Senhor, eu preciso de iluminação do Teu Espírito Santo para poder, Senhor querido, expor a Tua palavra nesse momento. E preciso que o Senhor ilumine a mente daqueles que estão assistindo para que eles possam entender e juntos possamos colocar em prática através da ajuda do Teu Espírito Santo a Tua palavra em nome de Jesus. Bom, se você quiser baixar esse Expondo as Escrituras, o PDF para você imprimir, basta que você desça aqui na descrição até achar um lugar que vai estar escrito assim, faça download, e aí vai ter um link, você vai clicar nesse link, e ao clicar no link você vai ser levado para o meu site, e no meu site você desce a página até na parte de baixo, e lá vai ter um botãozinho para você poder fazer o download. Se você quer aproveitar essa exposição, não deixe de fazer isso. Se você sentir dificuldade, tem aí no canal um vídeo que ensina como fazer download dos PDFs que eu disponibilizo aqui no canal gratuitamente. Bom, também quero pedir a você para me seguir no Instagram, Pastor Mário Luna Oficial, tá bom? Para você ter mais aí uma rede, né, uma rede social minha para contato, né? Ter oportunidade também de participar e ter ali conteúdo que você possa ali ser edificado para a glória de Deus. Pastor Mário Luna Oficial, tá? E eu tenho aí essa novidade que eu tenho anunciado durante esse terceiro trimestre aí, né, de 2022, falando aí sobre a criação de artes digitais com Ângela Luna, que é a minha esposa. Se você precisa para o evento da sua igreja, seja congresso, seja cultos, né, às vezes semanais, ensino, cultos de Santa Ceia, você pode entrar em contato aí, artes a partir de R$19,90, o DDD é 21 97176 4015, é o WhatsApp, e aí você pode aí entrar em contato, de repente você não é a pessoa que faz, né, manda fazer as artes, mas conhece a pessoa da igreja, e caso você queira indicar, fique à vontade, tá bom? Será muito bem-vindo e recebido, e o seu trabalho ficará aí para a glória de Deus. Inclusive, eu quero agradecer às pessoas que já têm entrado em contato e já têm feito artes para a glória do nome do Senhor. Introdução. Vamos lá? No Expondo as Escrituras de hoje, iremos aprender sobre a sutileza da espiritualidade holística, né? Essa exposição serve também como complemento para você entender a leitura bíblica em classe da lição 12, que é essa lição aqui, tá bom? E eu já falei sobre ela. Vamos lá. A espiritualidade holística expressa o panteísmo que defende que Deus é tudo e tudo é Deus.
entre as crenças erradas sobre Deus, aqui no canal, inclusive, tem um vídeo na série Bases da Fé, série Discipulado, que eu falo sobre a pessoa de Deus. Então, nos conceitos errados sobre Deus, existe aí o panteísmo. O panteísmo acredita que tudo é Deus e Deus é tudo. Então, Deus é uma árvore, Deus é o sol, Deus é a lua, Deus é a própria criação é Deus. E esse é um conceito totalmente errado. Deus é criador, nós somos criatura. A criação está aí, mas a criação não é Deus. Não há lugar para Cristo no centro, no caso do que defende aí a espiritualidade holística baseando-se no panteísmo. Esse tipo de espiritualidade não aceita um caminho para Deus e nem uma verdade absoluta. Então tem meios, mas os meios não são meios, não é um meio absoluto e nem é buscado Cristo nesse caso. Por isso iremos aprender que diante da afirmação de Jesus, o homem necessita de salvação e não existe outro meio a não ser Jesus Cristo. A espiritualidade holística, ela propõe ali um bem-estar para o ser humano, mas se esquece que o ser humano ele precisa muito mais do que um bem-estar, ele precisa de se arrepender dos seus pecados para receber salvação através de Cristo Jesus. Bom, então vamos lá. O caminho, a verdade e a vida. O evangelista João começa o capítulo 14 da seguinte forma. João 14, 1 diz assim: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus dá aos seus discípulos uma palavra de conforto, porque dentro deles existe uma montanha-russa de emoções e pensamentos. E por que existe essa montanha-russa de emoções e pensamentos? Aí a gente tem que voltar um pouquinho mais atrás no Evangelho de João, tá? Os capítulos um pouco anteriores, nesse caso. E aí, William Hendricks, que é um teólogo, ele diz que os discípulos estavam, vamos lá, primeiro, tristes. Então, motivos pelo qual Jesus disse, não se turbe os vossos corações, né? Não se turbe o vosso coração. Primeiro, eles estavam tristes em razão da iminente partida de Cristo e da esmagadora solidão que os atingia. Porque eles acharam que ao Jesus partir, né, eles não teriam mais ali, eles ficariam sozinhos, desamparados, né? E Jesus está ali confortando eles que não seria dessa forma, tá? A segunda coisa que acontece, eles estão se sentindo envergonhados em razão do egoísmo que haviam evidenciado, perguntando quem era o maior entre eles. Eles já haviam disputado quem era o maior. Em terceiro lugar, eles estavam perplexos em razão da predição que Judas trairia Jesus e Pedro negaria e os demais ficariam dispersos. Então, eles ficaram perplexos com isso, né? Eles acharam ali, não, nós vamos estar junto contigo, Senhor. Nós vamos contigo até a morte. Porque, na verdade, o judeu, de forma geral, ele pensava no Messias político. Ele não pensava no Messias salvador no sentido de salvação para a alma. Eles estavam preocupados de um salvador a nível de os livrar do poder político de Roma. Mas não foi para isso que Jesus veio. Jesus veio para trazer salvação para a alma. Então, nesse momento, eles estão ali perplexos. Por quê? Porque eles eram homens que pensavam assim, não, nós vamos estar do lado do Senhor, nós vamos até o fim. E Jesus mostra, não, um vai trair, outro vai negar, e os outros vão se dispersar quando ele fosse preso. Também eles se sentem o quê? Vacilantes na fé, pensando, como o Messias pode ser alguém que será traído? Se ele é o Messias, como pode ser traído? Então os discípulos eles não compreendiam a obra como um todo, mesmo Jesus estando falando. Por quê? Por causa de limitações. Então eles acabavam não compreendendo. Então isso acabava fazendo com que a sua fé viesse a vacilar. Nós hoje, pela bondade de Deus, temos o Espírito Santo para nos dar iluminação. Se você busca um relacionamento constante com Deus, lendo a palavra de Deus, orando, você vai tendo um entendimento melhor das coisas conforme você vai ali se aplicando através de buscar, e o Espírito Santo vai trazendo essa compreensão. Mas os discípulos sentiam muita dificuldade. Ainda existem pessoas no meio cristão também que sentem muita dificuldade de compreender muitas coisas. E eles estavam ali perplexos. Eles também estavam o quê? Angustiados. Diante das aflições,
açoites, perseguições, prisões, torturas que enfrentariam pela frente. Porque quando Jesus diz assim, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, tudo isso implicaria em renúncia, implicaria em sofrimento, implicaria em perseverar até o fim. Isso não é fácil. A vida cristã não é fácil. Então a espiritualidade holística, ela propõe algo que traz um bem-estar, que não exige renúncia, que não exige esse sacrifício de negar a si mesmo, através do que Jesus fez na cruz do Calvário, para que possamos, através disso, conseguir negar a nós mesmos. Não é um ato humano, não é uma boa conduta separada de Deus. Isso é importante dizer. Então, eles estavam se sentindo o quê? Angustiados. Por isso Jesus disse, não se turbe o vosso coração. Primeiro, né? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Então, primeiro, a afirmação de Jesus. Porque nós estamos falando dos versículos 4, 5 e 6. Então, nós temos no versículo 4 a afirmação de Jesus. No versículo 5, nós vemos Tomé com uma dúvida, uma pergunta. E no versículo 6, nós vamos ver a resposta de Jesus. Então, vamos lá. A afirmação de Jesus. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Jesus disse várias vezes a seus discípulos para onde dirigiria, mas, de algum modo, ainda não tinham compreendido. Eles não estavam compreendendo. Agora, mais uma vez, assegura que eles sabem o caminho para onde ele vai. E é esse versículo 4. O caminho é o meio pelo qual os discípulos são levados ao Pai. Jesus quis dizer, vocês me conhecem, eu sou o caminho. Então, quando ele diz, mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho, Jesus está dizendo, vocês me conhecem, eu sou o caminho. Permaneçam em mim. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, eles precisavam permanecer em Jesus. Se eles permanecem em Jesus, já que eles sabem o caminho, eles chegariam certamente à vida eterna. Eles alcançariam certamente a vida eterna. Agora, quando não é apontado Jesus como caminho e é buscado uma espiritualidade à parte de Jesus, estamos trilhando um caminho errado. E é por isso que existe o perigo, a sutileza dessa espiritualidade holística. Por quê? Porque ela aponta um caminho errado. Para você compreender melhor sobre essa espiritualidade holística, aí você já vai ter que estudar a lição. A lição que vai tratar sobre isso, da escola dominical. Mas o texto bíblico, a leitura bíblica em classe, que está baseada, essa lição está sendo explicado aqui para que você entenda qual a relação do texto da leitura bíblica em classe com a lição, a sutileza da espiritualidade holística. O caminho é o meio pelo qual os discípulos são levados ao Pai. Jesus quis dizer, vocês me conhecem, eu sou o caminho. Será que eu e você sabemos que Jesus é o caminho? E se sabemos que Jesus é o caminho, por que muitos abandonam o caminho? Por que muitos abandonam a Jesus? Por que muitos abrem mão da sua fé em Cristo Jesus? Se ele é o caminho. Mas ele, nesse momento, ainda não diz de forma definida que ele é o caminho. O que ele está dizendo ali, o que ele quer dizer é que vocês me conhecem, eu sou o caminho. Mas ele ainda não havia falado que ele era o caminho de forma declarada. A afirmação é um convite velado. Venham ao Pai por este caminho. Quem é o caminho? Jesus. Quer estar em contato com Deus? Venha através de mim. Nos versículos anteriores, João 14, versículo 1, 2 e 3, Jesus tinha afirmado sobre o que ia fazer para seus discípulos. O que ele ia fazer? Preparar-lhes um lugar e voltar para recebê-los para si mesmo. Não devemos pensar que esse preparar lugar significa que Jesus está lá no céu ocupado preparando o lugar. Porque é muito comum alguém, quando lê esse texto, falar, irmão, Jesus foi preparar lugar.
O lugar está sendo preparado. Ei, preste atenção o que significa isso. Jesus estava falando de sua morte. Já aconteceu? Sim. Ressurreição? Já aconteceu? Sim. Ascensão ao céu? Já aconteceu? Sim. Envio do Espírito Santo? Já aconteceu? Sim. Então o que falta acontecer? Ele voltar para buscar a sua igreja. Mas o lugar já está preparado. Tudo isso para que seus discípulos pudessem seguir pelo caminho Cristo até chegar o dia que ele voltará para nos levar e estaremos em comunhão com ele para sempre nas moradas celestiais. Então, quando ele diz, vou preparar lugar, ele está dizendo, eu ainda tenho que passar pela cruz. Eu ainda tenho que morrer. Eu ainda tenho que padecer. Mas eu vou ressuscitar. E aí sim, vocês terão um lugar preparado para estar aonde eu estiver, vocês estejam também. E aonde o Senhor está? A Bíblia fala em Atos dos Apóstolos que ele sobe. E ele está à destra de Deus. Então ele está com o Pai. E ele quer que aqueles que são dele estejam eternamente com ele também. João 14, 2 e 3 diz, na casa de meu Pai há muitas moradas. Não é poucas. As moradas celestiais não são limitadas. Nós precisamos ir em frente, não podemos desanimar, não podemos parar, não podemos regredir. Não é por falta de moradas, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Jesus sabia que havia lugar para aqueles que crescem nele. Então nós não podemos deixar de crer. Jesus é o meio pelo qual nós temos salvação. Versículo 3. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus quer a companhia daqueles que creem nele, daqueles que não abrem mão da sua fé, daqueles que se arrependeram dos seus pecados. Ele quer comunhão com essas pessoas. Você está gostando do conteúdo da mensagem de hoje? Então divulgue o canal, porque isso pode beneficiar outras pessoas. Você sendo um divulgador do canal, você está fazendo com que outras vidas sejam edificadas. Isso é uma bênção. Então divulgue o canal no grupo da sua família, ou para a sua família, para os irmãos em Cristo da sua igreja, para as pessoas da sua rede social. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente o que você está achando, de que lugar do Brasil ou fora do Brasil você está assistindo, se ficou até o final, se esse vídeo foi proveitoso para você compreender melhor a lição que tem relação com ele. Deixe o seu like e compartilhe na sua rede social esse vídeo também. Se você está na TV, tem aí o QR Code para você apontar a câmera do seu celular e você poder também se inscrever no canal. Se receba uma mensagem diária de ânimo para o seu coração com a minha esposa Ângela Luna. Ela tem um canal no Quai, tá bom? Ou você pode seguir também no Instagram e receber essa mesma mensagem. Então, no Quai, Ângela Luna, no Instagram, Ângela Manhãs Luna, você tem ali um vídeo curto com uma mensagem diária de ânimo para o seu coração, tá? 2. Primeiro, nós temos ali o que Jesus falou, uma afirmação de Jesus. Agora, nós temos a pergunta de Tomé. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais e como podemos saber o caminho. Agora Tomé, diante da afirmação de Jesus, expressa sua dúvida, que é resultado de até agora não entenderem do que Jesus está falando. Parece que muitos de nós acontece a mesma coisa. Parece que não estamos compreendendo a seriedade da coisa. Não estamos compreendendo o plano da salvação. Só que eles estão com uma visão limitada naquele momento, porque o plano não está realizado como um todo. Mas nós não, nós temos a palavra de Deus em nossa mão e o plano está revelado na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender aquilo que está ali escrito na palavra. Precisamos nos arrepender dos nossos pecados, se ainda não nos arrependemos, se você ainda não aceitou Jesus, está me assistindo, aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua mão, faça um sinal com a mão, levante a sua mão para Cristo, receba Cristo nesse momento,
Procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Diga ao pastor que você aceitou Jesus num programa na internet e pergunte a ele o que você deve fazer a partir de então. E ele com certeza lhe dará a devida instrução. Então, Tomé, os discípulos não estão entendendo. Jesus havia dito que voltaria para o Pai ao cumprir sua missão. Está aí, ó, João 7,33. Ele tinha dito já. Disse-lhes, pois, Jesus, ainda por um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Ou seja, vou para o Pai. Duas coisas precisam ser bem definidas aqui em relação a isso que Jesus, o que está acontecendo aqui no versículo, né, na explicação, na pergunta aqui de Tomé em relação à afirmação do versículo anterior. Tá? Duas coisas precisam ser bem definidas aqui. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais. Existe o caminho que Jesus vai percorrer. No momento que ele está falando ali com seus discípulos, ele vai percorrer um caminho, que é o caminho do Gólgota. Vai passar pelo jardim do Getsêmani. E isso aponta para o sacrifício, ressurreição, ascensão, subida ao céu e envio do Espírito Santo. Aqui está claro a missão de Jesus. Então, em primeiro lugar, precisamos considerar o caminho que Jesus vai trilhar. O que Jesus vai precisar passar para que a morada esteja preparada, o lugar esteja preparado. Jesus precisa padecer. É isso que eu e você precisamos levar em consideração. E aí muitos querem aceitar Jesus, mas querem viver uma vida fazendo a sua vontade. Jesus teve que padecer para nos dar direito à salvação, e nenhum de nós, se padecêssemos por nós mesmos, receberíamos salvação, porque a salvação não é pelo que fazemos, é pelo que Cristo fez. E se nós fizéssemos alguma coisa, não poderíamos pagar nossa dívida, porque a nossa dívida era impagável. A dívida do pecador com Deus é impagável. O único meio de pagamento foi a morte de Jesus Cristo. E para poder ter benefício dessa morte, é preciso aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Não tem direito de herança quem não faz parte da família, quem não é herdeiro. Como é que uma pessoa quer morar no céu se ela não é herdeira? Ah, mas eu sou filho de Deus. Desde que eu nasci eu sou filho de Deus, mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia nos vai chamar as pessoas que não têm Cristo, não aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, como criação, como criatura de Deus, mas não como filho. Filho tem que ser, só é aquele que aceita Jesus como Senhor e Salvador. Quem estabeleceu isso foi Deus. Quando o homem pecou, ele se distanciou de Deus. Automaticamente ele passou a estar morto espiritualmente. E ele não tem mais direito nenhum de herança de Deus. Nenhum direito ele tem. Ele não tem direito nenhum. Por quê? Porque ele pecou. Ele passou a estar culpado no tribunal. Ele foi sentenciado no tribunal de Deus. Então ele não tem mais direito nenhum. Então ele precisa aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida para ser recebido na família de Deus como filho por adoção. Aí ele é herdeiro. Aí ele tem direito à vida eterna. Mas ele não tem direito à vida eterna pelo que ele fez. Ele tem direito à vida eterna pelo que Jesus fez. Agora, ele passa a ter uma nova vida, novas atitudes, porque agora ele é filho. E como filho, ele precisa ter um novo comportamento. Porque Adão, antes de pecar, ele tinha um comportamento que era agradável a Deus. Mas quando ele peca, ele passa a ter um comportamento desagradável a Deus. E em Cristo, nós voltamos a ter um comportamento agradável a Deus. Mesmo que ainda estejamos sujeitos a pecar, não vivemos mais na prática do pecado e não somos mais culpados diante do tribunal de Deus. Então, o caminho primeiro a ser trilhado era o de Jesus. Todo o sofrimento que ele passaria para preparar o lugar. E como podemos saber o caminho? Esse é o restante da pergunta de Tomé, do versículo 5. Por outro lado, existe o caminho que os discípulos precisam percorrer, que é o próprio Cristo, conforme será explicado no versículo 6 de João 14. A dúvida de Tomé abre a porta para uma das declarações mais importantes de Jesus nos evangelhos. Não podemos ser incrédulos. Tá? Tomé mais à frente, lá na frente, depois da morte, da ressurreição, né? Eu só acredito, né? Porque Tomé era muito assim, ele tinha que ver. Então não podemos ser incrédulos. Não, eu só acredito se eu ver as marcas. E aí Jesus aparece e mostra para ele. Mostra para ele. Ele queria uma certeza que não tivesse meios dele dizer não, não é verdade. Ele queria.
Só que com isso acaba se fazendo incrédulo. Então nós não podemos ser incrédulos. Mas, por outro lado, não podemos viver com dúvidas sem fazer perguntas para aprendermos. Tomé faz uma pergunta que provavelmente estava no coração de todos os discípulos. Eles estavam com dúvida. Tomé tira a sua dúvida ali diante de Jesus. Então, quando você tiver dúvida, pergunte. Pergunte ao seu pastor, pergunte ao professor da escola bíblica dominical. Pergunte a alguém que você sabe que talvez possa te responder. Mas não viva a vida cristã com dúvida. Não viva, porque senão você vai ter sérios problemas. Você vai acabar tomando decisões erradas. Então Tomé tira a dúvida ali naquele momento. E a dúvida de Tomé provavelmente era a dúvida de todos eles que ali estavam. Então ele se faz um representante. Você sabia que quando você faz perguntas, às vezes a resposta que é dada a você vai servir para outras pessoas. Porque ali não era só Tomé que estava, havia um grupo. Então tem gente que às vezes vem aqui no canal do YouTube e faz uma pergunta e às vezes aquela pergunta é lida por uma outra pessoa e a pessoa fala, meu Deus, essa era a resposta que eu precisava. Tá entendendo? Isso aqui é muito importante, isso aqui é muito interessante. 3. A resposta de Jesus. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então vamos lá? Eu sou o caminho. Os judeus falavam muito sobre o caminho que deviam tomar os homens e os caminhos de Deus. Deus disse a Moisés, cuidareis de fazerdes como vos mandou o Senhor, vosso Deus. Não vos desviareis nem para a direita nem para a esquerda, ou seja, tinha que andar retamente. Andareis em todo o caminho que vos manda o Senhor, vosso Deus. Deuteronômio 5, 32 e 33. Então, teria que andar no caminho do Senhor. Moisés disse ao povo, sei que depois da minha morte, por certo, procedereis corruptamente. Ou seja, eles se desviariam. E vos desviareis do caminho que vos tenho ordenado. Caminho esse que ele recebeu ordenado pelo próprio Deus. Deuteronômio 31, 29. Então Moisés já está profetizando o que aconteceria com o povo. E aconteceu. Isaías havia dito, os teus ouvidos ouvirão atrás de ti uma palavra dizendo, este é o caminho, andai por ele. Isaías 30, 21. Então o judeu estava muito familiarizado com andar no caminho. Aqui não se trata de Jesus apontar o caminho, pois ele mesmo é o caminho. É claro que não podemos desconsiderar que ele ensina o caminho. Marcos 12, 14, por exemplo. Nos guia no caminho, Lucas 1, 79. E nos consagrou um novo e vivo caminho, Hebreus 10, 20. Nada disso seria possível se ele não fosse pessoalmente o caminho. Talvez alguém possa estar com dúvida de chegar a um lugar e pergunta para alguém e alguém diz para ele, olha, você segue em frente, na primeira esquerda você dobra, continua seguindo, na segunda direita você dobra, vai mais à frente e aí você dobra a próxima esquerda. Talvez a pessoa no segundo procedimento que foi dito aqui já teria se perdido e está mais uma vez perguntando para alguém aonde é esse lugar que eu quero chegar, como é que eu faço? Ou seja, ele precisa de quê? De um caminho. Jesus está fazendo totalmente diferente. Jesus, ele é o caminho, ele pega na mão, porque ele está em nós através da presença do Espírito Santo e ele está nos conduzindo no caminho que é ele mesmo. Cristo é o caminho, Cristo é aquele que nos traz salvação. John Charles Riley diz que Jesus é o caminho para o céu. Ele não é apenas o guia, o mestre e legislador como Moisés. Ele é pessoalmente a porta, a escada, a estrada, através de quem nos aproximamos de Deus. Então Jesus é uma escada. Não, mas aqui é o meio de chegar a um lugar, a estrada, meio de chegar a um lugar, porta, meio de chegar a um lugar. Esse é o nosso Jesus, uma pessoa. Ele nos abriu o caminho da árvore da vida que foi fechada quando Adão e Eva caíram. Pelo seu sangue, temos plena confiança para entrar na presença de Deus.
Quando Adão e Eva pecaram contra Deus, foram expulsos do jardim. Foi colocado lá uma proteção para eles não chegarem na árvore da vida. E agora, através de Cristo, nós temos acesso à presença de Deus. O pronome eu sou o caminho nos aponta que não somos salvos por um princípio ou por uma força, mas por uma pessoa. Não existe salvação fora de Jesus. Olha o que diz Atos 4:12. E em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Quem salva? Jesus Cristo. Não adianta tentar buscar uma espiritualidade holística à parte de Cristo, uma espiritualidade à parte de Cristo, que não tem como. Não, eu vou me conectar com a natureza como um todo, eu faço parte desse todo, essa cadeia. A Mãe Terra, não. De forma nenhuma. Deus está à parte da sua criação. Cristo, seu Filho, como Deus, é o Salvador para nós. Ora, Jesus é o caminho de duas formas. Ele é o caminho de Deus para o homem. Todas as bênçãos divinas descem do Pai por meio do Filho. Mateus 11, 27, 28. Então nós temos direito a bênçãos através do que Jesus fez. Ele também é o caminho do homem para Deus, então de Deus para os homens. As bênçãos de Deus vêm a nós através de Jesus. Mas ele também é o caminho do homem para Deus. Como é que o homem pode chegar até Deus? Através de Cristo. Como é que o homem poderia chegar até o Pai? Através de Cristo. Sem Cristo não há possibilidade nenhuma. E é nesse sentido que esse versículo está falando de caminho. No sentido do homem para Deus, o homem para chegar a Deus, ele precisa de um meio, e esse meio chama-se Jesus. Não é a espiritualidade holística, não é um outro tipo de procedimento, não é uma outra religião, não é um outro Deus, é Jesus. O nome é Jesus. Jesus. Eu sou a verdade. O salmista diz: ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Salmo 86:11. Pois a tua benignidade tenho perante os olhos e tenho andado na tua verdade. Salmo 26:3. Escolhi o caminho da verdade. Salmo 119:30. Há muitos que nos disseram a verdade, mas nenhum foi a encarnação da verdade. Existem pessoas que falam a verdade, mas eles não são a verdade. Jesus falou a verdade e Jesus era e é a verdade. Muito do que se tem dito em conexão com eu sou o caminho se aplica aqui também. Com eu sou a verdade. Jesus é a própria encarnação da verdade. Como a verdade, ele é a realidade última em contraste com as sombras que o precederam. Ou seja, lá no Antigo Testamento, as sombras, na questão, os tipos, né? O tabernáculo, as peças do tabernáculo, uma série de coisas que apontavam para o que Jesus faria. Jesus é a verdade real. Além de ser aquele que se opõe à mentira. Então ele também é a verdade, por quê? Porque ele se opõe à mentira. Ele chama Satanás de pai da mentira, chama de homicida. Jesus é a verdade. A fonte fidedigna da revelação redentora. A verdade que liberta e santifica. O homem, ele precisa de libertação. Ele precisa de santificação. E só assim ele vai receber a glorificação. Que é um corpo sem ter o pecado mais na sua natureza, na sua essência. Acabou, é tirado, foi removido. Então Jesus, ele é a verdade. Não é possível desenvolver espiritualidade fora da verdade que é Cristo. Nossa adoração deve ser em espírito e em verdade. É impossível adorar o Deus Espírito se não tivermos recebido um novo nascimento. Por quê? Nossa vida espiritual passa por Cristo e depende totalmente dele. Uma pessoa morta espiritualmente, conforme Efésios 2, 1-3, não tem como buscar uma vida espiritual. Não tem como buscar.
Assim como uma pessoa morta fisicamente não tem como fazer nada da vida física, porque ela morreu, acabou. Assim, uma pessoa morta espiritualmente, ela não tem como buscar nada da vida espiritual, porque ela está morta espiritualmente. Então, como buscar uma espiritualidade se essa pessoa está morta? Ela vai acabar buscando uma espiritualidade nos lugares errados. E tudo isso é consequência do pecado. Por quê? Porque o pecado trouxe uma distorção, e essa distorção também, ela alcançou a parte da adoração do ser humano. O homem foi criado para adorar a Deus, mas por causa do pecado ele começa a adorar outras coisas e deixa o Criador de lado, desconhecendo o Criador, achando que não há necessidade nenhuma de adorar o Criador do céu e da terra. E buscando um meio de adoração sua, né? Uma forma de adoração sua, minha, nesse caso também, e que seja desvinculada de Deus. E procurando alguma forma também de se salvar, autossalvação. E não existe autossalvação. Existe salvação em Jesus Cristo. O pecado trouxe autossuficiência para o homem. Mas nós, quando nos voltamos para Deus, em Cristo Jesus, nós aprendemos o caminho da humilhação, da humildade, da dependência de Deus. O ser humano não pode se salvar. O ser humano não pode produzir espiritualidade. Guarde isso. Ele precisa estar em contato com Deus através de Cristo Jesus por meio do Espírito Santo que habita, né? O Espírito Santo que habita em nós. Então não existe como produzir espiritualidade nesse caso. Da mesma maneira que o caminho é um caminho vivo, também a verdade é uma verdade viva. Essa verdade que é Cristo nos domina e nos influencia poderosamente. Ela nos santifica, nos guia, nos liberta. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? É Cristo. Cristo é a verdade que liberta. A palavra de Deus, ela traz libertação. Palavra escrita, palavra viva, Cristo Jesus. Então, não existe espiritualidade. Você não produz espiritualidade. Eu não produzo espiritualidade a parte de Cristo. Quem santifica, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação. Nós buscamos santificação, nós não produzimos santificação. Quem produz a santificação é o Espírito Santo aplicando a palavra no nosso coração. E através disso, nós vamos tendo uma vida santificada. Mas nós não produzimos essa santificação. Pilatos tinha dúvida sobre a verdade, pois perguntou: o que é a verdade? João 18:38. Jesus aqui em João 14:6 responde: eu sou a verdade. Pilatos não entendia. Estava morto espiritualmente. Não tinha tido um encontro com Cristo. Mas Jesus declara: eu sou a verdade. Se alguém te perguntar quem é a verdade, quando você fala da verdade, que é Cristo Jesus, Jesus é a verdade. Eu sou a vida. Jesus não está falando aqui sobre o fôlego de vida do ser humano, de forma nenhuma. Mas da vida em oposição, da vida em oposição à morte. De um lado, vida, do outro, morte. Moisés, no livro de Deuteronômio, fala sobre isso, onde Deus propõe vida e morte. E ele diz: escolha viva para que viva tu e a tua semente, a tua descendência. Capítulo 30 de Deuteronômio trata sobre isso, 31 também, se não me falha a memória. E aí? Vida ou morte? O que escolher? E alguém pensa na morte apenas como a questão de morte física. Não. Estamos falando da morte no seu todo. Separação eterna de Deus em tormento. Há uma oportunidade sendo dada para que haja salvação, e quem rejeitar essa salvação passará uma eternidade longe de Deus. Ainda que muitos achem que é um delírio, porque as coisas espirituais
As coisas de Deus são loucuras para uma mente que não compreende. Mas se nós deixarmos o Espírito Santo falar ao nosso coração, começaremos a entender as coisas do Senhor. Então ele diz que ele é a vida. Vida fala de comunhão eterna com Deus e morte fala de separação eterna de Deus. Deus havia dito para o homem qual seria a sentença se ele desobedecesse a seu mandamento. Morte. Está aqui, ó, Gênesis 2, 16 e 17. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda árvore, ordenou e mandou, mandamento. De toda árvore do jardim comerá livremente. O homem podia comer. De qualquer árvore do jardim, não há restrição nenhuma. De qualquer árvore, porém, tem um mais. Tem uma condição, mais da árvore da ciência do bem e do mal. Dela não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. E o homem, quando come, ele passa por 3 tipos, ele está sentenciado a 3 tipos de morte. Morte espiritual aconteceu no mesmo momento. Ele perde a comunhão dele com Deus, no sentido dele ter a iniciativa de se aproximar de Deus. Ele não tem mais essa iniciativa, ele não consegue. Morte física que viria anos depois, e a morte eterna é o resultado de alguém que parte pela morte física dessa terra sem reconhecer Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Então, a partir do momento que Adão e Eva pecam, eles estão separados de Deus. Morte, morrerás. Agora Jesus está afirmando que ele é a vida. Eu sou a vida. Isso quer dizer que ele tem poder para anular os efeitos do pecado sobre o ser humano e mudar a sentença de morte para a vida. Você sabe o que é isso? Jesus é o único que pode mudar a sentença sobre a vida de qualquer ser humano, de morte para a vida. Como é que nós podemos desprezar isso? Algo que tem a ver com a nossa eternidade. Porque para alguém que pensa que morreu, acabou, está desconsiderando que o homem não é formado apenas de corpo físico. Ele tem alma e espírito. Então não acabou, não. A alma e espírito é imortal. É a parte imortal do ser humano. Entenda isso. O homem não é um animal com fôlego de vida no sentido ali que morreu, acabou. Não, não, não. O homem, ele tem alma e espírito. E ele foi feito à imagem e semelhança de Deus. Os animais não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. O homem, sim, foi feito à imagem e semelhança de Deus. Então, morreu não acabou, não. Morreu, segue-se o juízo. Aqueles que partem com Cristo aguardarão o arrebatamento da igreja para estar com ele para sempre. Mas aqueles que partem sem Cristo estarão aguardando o julgamento final. Mas alguém como os discípulos podem perguntar, quem é este que tem poder de mudar a sentença de morte para a vida? Como em Marcos 4,41, quando ele acalma a tempestade, ele diz, quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse Jesus, como propôs João ao escrever seu evangelho, é o Filho de Deus. Todos os gloriosos atributos de Deus habitam em seu Filho. Jesus tem vida em si mesmo, está em João 5,26. Por isso, ele é a fonte e o doador da vida para os seus discípulos. Você pode ver isso em João 3,16, 6,33, 10,28 e 11,25. Ele tem a luz da vida, João 8,12. As palavras da vida, João 6,68. E ele veio para que tenhamos vida em abundância, João 10,10. Vida em abundância vai muito além de uma vida aqui, no sentido de conseguir as coisas. Fala de vida eterna. Fala da anulação da sentença de morte. Da morte eterna. Da mesma forma como a morte significa a separação de Deus, também a vida implica comunhão com ele, comunhão eterna com ele. João 17,3. Você gostou do conteúdo da mensagem de hoje? Então, divulgue o canal.
Muitas pessoas estão precisando de uma palavra, de compreender a palavra de Deus. Pessoas estão dando testemunho aqui, colocando no comentário que passou a compreender a palavra depois que passou a assistir o canal, para a glória de Deus. Então divulgue o canal para a sua família, no grupo do WhatsApp, ou para a sua família aí da sua casa. Também para as pessoas da sua rede social, para as pessoas da sua igreja. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, comente, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo. Vai ser bênção na vida de outras pessoas também. E eu tenho aqui um anúncio para você, se você deseja, ao invés de vídeo após vídeo, ter que descer na descrição, clicar no link, ir para o meu site, descer a página, clicar no link e baixar vídeo por vídeo, baixar cada publicação uma por uma, você pode fazer uma assinatura de R$ 14,99 clicando aqui embaixo na descrição. Desce aqui, na descrição tem assim escrito Seja Membro e tem um linkzinho, você clica. Ou você pode também assinar o Seja Membro aí pelo botãozinho do YouTube. Só que aí você só pode pagar com cartão de crédito e você vai ter acesso ao conteúdo pela aba Comunidade do YouTube. Agora, se você quer ter acesso dentro de uma plataforma, você desce aqui na descrição, clica no linkzinho Seja Membro e você vai poder pagar com cartão de crédito, boleto, Pix, nesse caso, e você tem acesso a todo o conteúdo e mais os PowerPoint das aulas da EBD. Tudo isso, o valor de R$ 14,99, você fique à vontade, se você puder. Se você não puder, continue ajudando em oração, porque eu e a minha família, eu e minha menina princesa, minha esposa, precisamos muito. Vamos concluir o Expondo as Escrituras de hoje? Aprendemos no Expondo as Escrituras de hoje que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho que nos leva a Deus, a verdade que nos torna livre e a vida que produz comunhão com Deus. Guardou isso? Ele é o caminho, tá, que nos leva a Deus, a verdade que nos torna livre e a vida que produz comunhão com Deus. Por que a verdade que nos torna livre? Porque antes de Cristo éramos escravos do pecado. A espiritualidade holística erra em primeiro lugar porque mistura Deus com a criação, porque ela acaba expressando o panteísmo, né? Nesse caso, os animais são Deus, as árvores são Deus e por aí vai. Tudo está conectado em Deus e faz parte dele. Porém, Jesus, que é Deus, é uma pessoa, não uma planta, um animal, o sol ou tampouco a lua. Deus existe a parte da sua criação. Em segundo lugar, erra porque considera muitas possibilidades para que as pessoas tenham uma espiritualidade, entre aspas. Mas desconsidera que Jesus é o único caminho para a verdadeira espiritualidade, que não se limita em bem-estar, e sim em uma vida eterna através de crer no Filho de Deus e de se arrepender dos nossos pecados. Por isso, ela é uma sutileza de Satanás que tenta enganar o ser humano para que ele não creia em Jesus e se arrependa de seus pecados e seja salvo. E aí, agora você também, né? Se você assistiu esse Expondo as Escrituras para compreender melhor a leitura bíblica, você agora assistindo a aula, né, que tem essa leitura bíblica aqui, você vai ter uma compreensão maior. Agora, se você assistiu esse Expondo as Escrituras e não tinha nenhuma relação com a aula da EBD, com certeza você sabe aí o que significa o texto de João 14, versículo 4 ao 6, né? Caminho, a verdade e a vida. Jesus é esse caminho. Jesus é essa verdade. Jesus é essa vida. Não há outro meio de salvação. O nome é Jesus. Vamos espiar qual é o próximo Expondo as Escrituras? Explicando a leitura bíblica em classe da lição 13, que é o encerramento do trimestre, que é Tiago capítulo 4, versículos 4 a 10, resistindo à sutileza de Satanás. Inclusive, é aí nesse texto que tem lá, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. E não se esqueça, a palestra Investimentos para um Casamento Saudável está completa aqui no canal. Você já assistiu? Ainda não? Convide seu cônjuge para assistir. Ou se você não é casado, é bom assistir. Pastor, eu não sou casado. Assista. Mande para alguém também, né? Compartilhe no grupo da sua família. Compartilhe na sua rede social. Muitas pessoas estão precisando aí
ter aí um entendimento. Então tem aí o compromisso do casal, o papel da esposa, o papel do marido, a vida sexual do casal, comunicação do casal e colheita do casal. Tá? E não esqueça, siga aí no Instagram, Pastor Mário Luna Oficial. Eu tô lá também e você vai poder me seguir lá no Instagram. Siga e receba uma mensagem diária. Ângela Luna no Quai, Ângela Manhãs Luna no Instagram. Uma mensagem para o seu coração. Diga lá que você chegou até lá por causa de uma indicação minha. Vamos fazer uma oração. Eu quero agradecer se você ficou até o final. Comente também o que você achou desse Expondo as Escrituras, se ele foi benéfico para poder você entender melhor a lição também, de que lugar do Brasil você está assistindo ou fora do Brasil, e se você ficou até o final. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por mais esse Expondo as Escrituras. Senhor, muito obrigado. Eu agradeço porque o teu Filho Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Senhor querido, seja louvado, que nós nunca venhamos nos esquecer disso, que venhamos entender que a nossa espiritualidade depende de estarmos em Cristo. Pai querido, Pai amado, precisamos estar nele. Então, Senhor, nos ajuda, não nos deixa desistir, parar, fraquejar, desanimar. Continua abençoando, Pai querido, a cada um que assiste o canal, abençoa suas famílias, toma nas tuas mãos as necessidades de cada um, Pai querido. Aqueles que são professores, abençoa seus ministérios. Aqueles que são obreiros da tua casa também, abençoa seus ministérios. Eu entrego tudo nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Estou deixando aqui para você recomendação de vídeos. Não deixe de assistir. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua família. E até o próximo programa. Expondo as Escrituras, se assim o Senhor nos permitir. A paz do Senhor.